existe uma separação, né? O pecado nos separa de Deus. Em outras palavras, o Paulo falou a mesma coisa na carta aos Romanos, quando ele disse assim, olha, capítulo 3, versos 22 e 23. Romanos, capítulo 3, versos 22 e 23. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano está no mesmo barco, né? Na mesma situação perante Deus. Felizmente, através de Jesus, essa barreira é removida. Mas eu insisto, é necessário aceitar aquilo que Deus mandou fazer, e não o que a religião diz que tem que fazer, né? Então o homem precisa se aproximar do Evangelho, ou dessa boa notícia, com uma atitude de arrependimento e de crença no Evangelho, né? Nós já vimos isso na primeira leitura, né? Então é importante pensar. Arrependimento não precisa a gente às vezes explicar muito, porque a gente sabe, se a pessoa está realmente arrependida, ela vai mudar aquela conduta para viver uma nova conduta, uma nova maneira. E a outra atitude é a crença no Evangelho, ou seja, naquilo que o Evangelho significa, revelado na Escritura, né? Como eu já disse, Jesus deu ordem, não é um pedido, é ordem, antes de ir embora, que o Evangelho fosse pregado a todas as pessoas, e ele disse, quem crer e for batizado será salvo, né? Então, Marcos 16, 15 e 16, como eu já citei anteriormente. Mas também, Paulo escrevendo mais tarde, ele falou sobre a importância da obediência ao Evangelho. Então, Jesus falou, Paulo falou, como se fossem duas pessoas, vamos dizer assim, dois ensinos, né, diferentes, mas não é. Paulo só está repetindo com outras palavras o que Jesus disse. Mas ele disse assim, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a grande pergunta é, o que fazer para obedecer ao Evangelho? Na carta aos Romanos, né, o Paulo ele falou no capítulo 6, versos 3 e 4, né? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte por meio do batismo, né? Então, o batismo, na verdade, significa morte, sepultamento nas águas, e ressurge um novo homem. E por que nós fazemos isso? Porque a semelhança é o que Jesus fez na cruz. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, nós morremos para o pecado. Jesus foi sepultado por causa dos nossos pecados, nós somos sepultados para o pecado. Jesus ressuscitou para não mais morrer, e nós ressuscitamos das águas para não mais morrer. Mas aí alguém pergunta, mas agora eu peguei, né? Porque você vai morrer depois. Sim, só que se você ler Romanos capítulo 6, verso 9, diz que a morte não tem domínio sobre nós. Não tem domínio sobre Jesus que ressuscitou. Não tem domínio sobre nós. Então nós podemos com convicção dizer, um dia vai no cemitério e diz assim, se você acredita na ressurreição, né? Diz lá, um dia eu vou estar aqui, mas eu não vou ficar aqui, porque Jesus vai me ressuscitar para viver eternamente com Ele. E nisso tudo revela-se o quê? O poder do Evangelho, e também aquilo que nós estamos tratando aqui, a obediência ao Evangelho. Então, se nós não obedecemos, ou seja, se nós não morremos para esse mundo, se nós não somos sepultados nas águas para esse mundo, e não ressurgirmos dos mortos para uma nova vida, não há como alcançar a ressurreição dos mortos. Então, é nesse sentido, nós precisamos obedecer
ao Evangelho. Então o Evangelho de Deus também é o meio pelo qual nós seremos julgados. Porque ele disse aí bem claro, Deus vai julgar os que não conhecem e os que conhecem, mas não obedecem. Talvez seja o caso de alguém que esteja nos ouvindo, que conhece o Evangelho, mas não obedece. Então sugiro que obedeça antes que parta desse mundo. É necessário obedecer para ter esperança. Sabe que tem uma palavra em 1 Pedro que eu acho, arrepia, pelo menos eu fico assim pensando, nossa, como vai ser terrível aquele dia. Porque Pedro diz assim, olha, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, pelos seus, pelos que são de Deus. Então, se alguém é de Deus, mas não está fazendo aquilo que Deus pede, é bom lembrar que haverá juízo. Haverá juízo. Aí Pedro diz, se começa pela casa de Deus, aí depois ele faz uma pergunta. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Então, qual será o fim daqueles? Agora aqui, um alerta. Aqui não está pensando no mundo diretamente. Está pensando naqueles que dizem que servem a Jesus, quando na verdade fazem o que querem. É bom a gente pensar, porque o fim será triste para essas pessoas, né? Então, sendo assim, nós podemos afirmar pelo menos duas coisas em relação àqueles que se aproximam do Evangelho de Deus. A primeira é, não existe meio arrependimento. Ou você é arrependido e muda de conduta, né? Ou você vai ficar nas trevas. Não tem meio arrependimento. Assim como não tem meia fé. Ou você acredita, ou você não acredita, né? Acredito mais ou menos. Não tem. Não tem muro para ficar. Precisa decidir de que lado vai ficar, né? É necessário, por exemplo, abandonar a mentira e falar a verdade, né? É necessário abandonar a mentira e falar a verdade. É necessário trabalhar corretamente. Se foi pago para trabalhar, então trabalhe até o final do expediente. Não fique enrolando no trabalho. O cristão não enrola, o cristão trabalha. Não estou satisfeito? Sai e arruma outro. Pronto, é assim que é. Não adianta, o cristão ele tem que ser o melhor funcionário. E não o funcionário que dá motivo para os outros falar mal dele, né? Enfim, se tinha boca suja, lava essa boca e para de falar coisa que não deve. E assim por diante. Enfim, tantas coisas que a gente poderia falar, né? E assim por diante. Em segundo lugar, nós devemos lembrar também que crer é obedecer. E que não existe crença verdadeira se não houver obediência. Eu posso dizer que creio em Deus, mas se eu não faço o que Deus manda, então eu sou mentiroso, eu não creio em Deus. Porque a verdadeira crença é a que obedece a Deus, não a que fica fazendo a sua própria vontade. Agora, para isso, eu gostaria de citar só duas coisas. É necessário, primeiro, permanecer na palavra de Jesus para obedecer. Ele diz em João 8,31, ele conversando com alguns judeus, né? Disse assim, olha, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, se eu não permaneço, então eu não sou discípulo verdadeiro. Eu preciso permanecer na palavra. Outra ocasião ele disse, assim, outro ponto é necessário confessar sua fé para obedecer. Se você não confessa, então você não obedece. Algumas pessoas, eu estava conversando com outro grupo, e ele disse assim, olha, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje eu ouvi muitas pessoas já fazendo isso, sabe? Muitas pessoas. Pessoas que compreenderam a palavra, mas porque tinham um cargo, preferiram ficar com a mentira ao invés de render a verdade. Valorizaram mais a glória humana do que a glória de Deus. É triste isso, não é? Mas tem pessoas que entendem essa palavra simples, só que elas estão tão impregnadas com cargos humanos
porque elas não querem abandonar essa posição religiosa, porque senão vão perder alguma coisa lá. Mas o que é melhor perder? A posição que você está ou a vida eterna que Deus oferece para você? O que tem mais valor para você? Precisa pensar nessas coisas, né? Então o Evangelho, que tem sua origem em Deus, ele traz consigo a possibilidade de vivermos neste mundo como Ele viveu. Por mim mesmo eu não consigo viver, mas com a ajuda de Deus eu consigo viver. E Ele diz que aquele que não anda como Ele andou, em 1 João 2,6, aquele que, se eu não ando como Ele andou, então eu não sou dele. Mas se eu quero ser dele, eu preciso andar como Ele andou, viver como Ele viveu, amar como Ele amou. E assim a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus e certamente do Evangelho, cuja origem está nele. Uma outra coisa para a gente pensar, né, que o Evangelho ele aproxima de Deus, e como eu disse no começo, ele aproxima também uns dos outros, né? Ele aproxima até inimigos, quando esses inimigos encontram o verdadeiro Evangelho, se arrependem, se perdoam e vivem como irmãos, né? As dificuldades, elas só existem quando nós as colocamos e vivemos em função dela. Mas se nós buscarmos em Deus orientação, Ele nos mostra o caminho para solucionar os conflitos mais dificultosos que possam existir. E pessoas que viviam como inimigas podem ter paz com Deus e paz umas com as outras, né? Sabe que Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades na pregação do Evangelho, mas essas dificuldades não foram empecilho para que eles se aproximassem das pessoas e pregassem o Evangelho, cuja origem está em Deus. Tem um trecho em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim, olha: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Não é fácil pregar a verdade, né? Existem dificuldades, existem empecilhos, mas nós podemos vencer com ousada confiança em nosso Deus. Confiar que Deus cuida, como cuidou de Paulo no meio das lutas, das dificuldades, né? Eu me lembro de Atos capítulo 16, Atos capítulo 18, o Paulo, depois de ter sido açoitado, depois de ter apanhado, né? E Deus dizer: continua pregando, continua falando, que eu estou com você. Mas está comigo, eu estou apanhando, eu estou com você. Né? É incrível. O Evangelho ele traz desconfortos. O Evangelho verdadeiro. O verdadeiro traz desconfortos. Mas ele traz também a certeza de que a vitória para nós não é uma possibilidade, é realidade, é uma certeza. E nós precisamos acreditar nisso, né? Então, essa aproximação, Raimundo, de uns para com os outros, por causa do Evangelho, ela gera em nós uma atitude de amor e cuidado, uns pelos outros. E se isso não estiver acontecendo, é porque não é a igreja de Deus, é a igreja humana. Na igreja humana se briga por cargo, se briga uns com os outros, né? Aí sai de lá, começa uma igreja para ele. Na igreja de Deus não. Nós cultivamos o amor e o cuidado uns pelos outros por causa do Evangelho. E na primeira carta aos Tessalonicenses, essa mesma que eu acabei de ler, o Paulo diz no capítulo 2, versos 8 e 9: assim, com muito afeto, estávamos prontos para lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, não era só isso, tinha mais, meu né? Deus, mas até mesmo a própria vida. É mesmo, não. Por causa daquelas pessoas, daqueles irmãos, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha que maravilha, não é? Que beleza. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga
e de como, trabalhando noite e dia, para não vivermos à custa de ninguém, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. O Evangelho, na verdade, verdadeiro, ele nos faz pregar de graça. De graça. Né? Nós recebemos de graça, pregamos de graça. Né? Não vamos cobrar das pessoas nada. Né? Graças a Deus que nós fazemos isso. Então, disposição para pregar o Evangelho de Deus é algo bom. Mas não é suficiente, às vezes, demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. É necessário enfrentar muitos obstáculos que surgem no meio do caminho. E o motivo para enfrentar esses obstáculos é o amor ao próximo. Por que eu prego o Evangelho para alguém que me maltrata? Porque eu amo essa pessoa. Jesus ama, então eu também amo. É assim que tem que ser, né? O amor por Deus e o amor pelos perdidos é que me impulsiona a fazer isso. E eu vou continuar fazendo. E eu não passei 0,001% do que Paulo passou, né? E mesmo assim, eu quero ter a mesma conduta que ele teve, né? Paulo disse, vocês se tornaram muito amados por nós, né? Então não era só Paulo que estava cheio desse amor, nesse momento. Por nós, quer dizer, tem mais discípulos que amam vocês. Timóteo era um deles. Tito, Apolo, Silas, que era o companheiro de viagem dele, né? E assim por diante, muitos outros, enfim. E assim a gente vai aprendendo que Deus, ele aproxima, o Evangelho nos aproxima de Deus, e ele aproxima também a gente uns dos outros, com a atitude de Jesus. Enfim, nós aprendemos algo importante que, a respeito do Evangelho. É bom lembrar que em Cristo, por causa do Evangelho, nós devemos assim lembrar que fomos aproximados de Deus, e nós não devemos esquecer que fomos aproximados também uns dos outros. Então, no Evangelho verdadeiro, cuja origem está em Deus, não pode haver essas discussões que refletem a falta de amor. Nós devemos aprender a amar como Jesus amou. Agora, por quê? Porque ele, Jesus, quando veio, ele demonstrou que é a nossa paz, né? Se você puder ler mais tarde na sua casa, Efésios capítulo 2, do 11 ao 22, Paulo diz, Jesus é a nossa paz. E ele anunciou paz aos que estavam perto e paz aos que estavam longe. Ele aproximou os dois e desses dois fez um só povo, que são os cristãos verdadeiros. Ele aproximou judeus e gentios e fez um povo só, né? Ou seja, colocou duas pessoas que não se imbicavam para viverem como irmãos. E isso é possível. É possível. Quando nós aprendemos sobre o Evangelho, cuja origem está em Deus. Ele derrubou o muro de separação que existia e assim por diante nos reconciliou em um só corpo. Então, primeiramente, nós podemos dizer que o Evangelho, ele nos concedeu a oportunidade de nos aproximar de Deus. A origem está em Deus, e Deus, ele teve interesse por nós. E através do Evangelho, nós nos aproximamos de Deus. E por causa disso, nós temos condições também de nos aproximar uns dos outros com a atitude correta. Qual foi a atitude de Deus quando se aproximou de nós? Bondade, amor e misericórdia. Qual é a atitude que eu devo me aproximar das pessoas? Dos meus irmãos e dos perdidos. Bondade, amor e misericórdia. É isso que o Evangelho, cuja origem está em Deus, ele produz e deve produzir em nossa vida. Muito bem. Bom, nós estamos nos minutos finais do programa Momento com Deus. Gratos a Deus por toda essa oportunidade, que realmente foi maravilhosa. Nós esperamos ter levado até você uma boa reflexão. Nós esperamos que você possa crescer, tal qual nós aqui crescemos também. Agradeço ao irmão Edivaldo, pedir que Deus continue abençoando você, sua família, protegendo, cuidando, guardando, tá bom?
Muito obrigado. Você gostaria de mandar um alô, um abraço para alguém? Esse é o momento. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de aprender do Evangelho, né? Para mim isso é o que faz diferença na minha vida, na vida da minha família. E agradeço muito pela vida da minha esposa, a Clarice, né, que me apoia nesse trabalho, né, ela não pôde estar aqui, né, mas ela me apoia, está sempre do meu lado. E eu agradeço a Deus pela vida dela, porque sem o apoio dela eu não conseguiria fazer o que eu faço, né? E nem ajudar as pessoas com o Evangelho como a gente tem ajudado. Então eu agradeço a Deus pela minha família e agradeço a Deus a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nesse momento, e de coração espero ter contribuído para a vida dessas pessoas a aprenderem, né, que o Evangelho é simples. É simples. É simples. Basta que a gente abra os ouvidos para aprender e viver esse Evangelho que Deus ele nos trouxe através de Jesus. Muito bem. Bom, amigo, amiga, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de avisar você que o nosso próximo encontro será na segunda-feira, a partir das 10 horas, e das 10 horas da noite, 22 horas, portanto. Queria dizer para você que na próxima segunda-feira nós vamos encerrar também a nossa série de meditações falando sobre os encontros com Jesus. E se Deus permitir, nós vamos falar sobre o encontro entre Paulo e Jesus. Eu aguardo você. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que beleza de glória! O Evangelho cuja origem é Deus. Poxa, que legal, Jorge. Se as pessoas se apegarem a isso, meu amigo, que passo elas deram, não? E a origem é Ele. Então, qualquer coisa que possa parecer estranho já é louco. Opa, já percebeu? Isso. E faz diferença. Faz diferença. Vixe.